noite, irmãos, graça e paz, amém? A palavra do Senhor diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Esse não é a base principal do nosso texto hoje, mas eu gostaria de abrir a mensagem de hoje com esse texto e com essa reflexão. Se os dias do Senhor, se a volta do Senhor, se aqueles dias, se aquilo que Deus tem preparado para os seus não fosse abreviado, certamente a perda seria muito maior. Baseado nisso, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé e abrir comigo a sua Bíblia no profeta Joel, no capítulo 2. Versículo 12. Joel, capítulo 2, verso 12. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor para nós essa noite. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, e te louvar, ó Deus, pela tua santa e poderosa palavra. E pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações, fale na nossa vida. Fale, ó Deus, conosco, ó Pai, com aquilo que precisa ser tratado no nosso coração. Que nós possamos compreender com profundidade, ó Deus, a tua vontade, os desejos, os teus desígnios. E que a tua palavra, ó Deus, que é fiel e poderosa, possa nos transformar à imagem e semelhança do teu amado Filho. Que possamos ser de fato cristãos que compreendem, ó Deus, que entendem e que acima de tudo obedecem à tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que do mesmo modo que o Senhor falou conosco no culto da manhã, ó Pai, de uma maneira gloriosa, que o Senhor fale conosco nessa noite também, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados pela tua palavra e que possamos refletir a glória do Senhor aonde quer que formos, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, a luz do Senhor. Que sejamos, ó Pai, agentes, ó Deus, de transformação, agentes de propagação das boas novas. E que isso comece na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Em nome de Cristo Jesus eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. Eu quero começar esse texto, ou essa mensagem, com a seguinte, pontuando a seguinte coisa: a igreja precisa arrepender-se e voltar para o Senhor. Aqui nós encontramos o profeta Joel, nesse capítulo 2, desde o capítulo 1, quando o Senhor se revelando a ele, começa a trazer a ele toda a instrução. E nós vemos no capítulo 2 o Senhor falando e usando o profeta para falar a respeito do castigo vindouro sobre a desobediência. Mas de repente, no verso que para nós é verso, no meio desse segundo capítulo, ele faz um apelo. O profeta Joel faz um apelo, não da parte dele, não como se da parte dele fosse desejo do coração do profeta, mas sim da parte do Senhor. Deus visita Joel e fala com Joel, e Joel traz essa palavra que nós estamos lendo aqui.
agora sim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto. O profeta Joel conclamou ao povo de Israel a voltar-se para Deus. E, de fato, queridos, nós precisamos usar dessa palavra como palavra de Deus, e entendermos que, de alguma forma, essa trombeta, essa boca de Deus, ela traz uma orientação hoje para nós, dentro da igreja. E nós precisamos, de alguma forma, tomar esse trecho, tomar essa posição, tomar essa atitude, pegar, aceitar esse pedido, esse chamado, essa palavra do profeta Joel, naquele tempo, para a igreja no dia de hoje. Nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela é inspirada para os nossos dias, ela é inspirada para nós. Nós falamos isso hoje pela manhã, a respeito da eficácia da palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente. Nós não precisamos de algo mais, nós não precisamos de fazer adornos, adendos na palavra. A palavra é suficiente. E Hebreus diz que aquele Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e continua sendo o mesmo eternamente. Então aquele que de alguma forma chancelou essa palavra ela tem validade para nós. Mas a questão é, e o que nos faz pensar é, por que Joel? Por que o profeta Joel, ele faz esse apelo? Por que ele conclama o povo de Israel a se arrepender? É interessante quando nós falamos a respeito de arrependimento, porque isso bate em algumas coisas em relação à nossa vida. Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de dois sentimentos mistos. Primeiro, o sentimento daquilo que a gente acha que devemos se arrepender. E o segundo é o arrependimento, ou seja, a transgressão que para Deus é um ato de condenação e Deus quer que nós venhamos a nos arrepender. Então há uma grande diferença de nós acharmos que algo é motivo para arrependimento, nós achando com a nossa mente, com a nossa inteligência, e aquilo que Deus tem, por ato desonroso, por pecado, e o Senhor pede como que haja arrependimento. E isso é uma linha muito tênue, entre nós ouvirmos a voz de Deus, compreendermos a voz de Deus, aquilo que Ele quer, do que aquilo que nós de fato queremos fazer. Nem sempre aquilo que precisamos nos arrepender, nós queremos nos arrepender. Muitas vezes nós nos arrependemos de algo que para nós é fácil, ou de algo que aos nossos olhos está gritando. Mas para Deus, muitas vezes são pequenos detalhes, que tem uma somatória muito grande no nosso todo da nossa vida cristã. E nós não conseguimos compreender. Mas Joel, quando ele escreve ao povo de Israel, ele estava falando que essa era a vontade de Deus, que as pessoas se arrependessem. E mais do que isso, e quando a gente fala de arrependimento, nós não estamos falando de remorso, nós não estamos falando de pessoas que estão com remorso de algo que fizeram, viram o grande problema e transtorno que ela criou, e agora ela precisa de um remorso, ela está arrependida disso. O arrependimento, ele é seguido com outras posições, como por exemplo, o choro, o abandono do erro, do pecado, para que nós possamos viver uma novidade de vida. E nós precisamos de igual forma, tomar essa palavra hoje para nós dentro da igreja, e entendermos que, como nós lemos no Evangelho de Mateus, se os dias não fossem abreviados, e o Senhor abreviou os dias por causa dos seus eleitos, porque o mundo e as coisas desse mundo têm seduzido demais. Mas eu quero que você veja essa resposta à luz das Escrituras. No o profeta Joel, no capítulo 2, do verso 12 ao 17, diz assim: Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, choro e pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez Ele volte atrás e se arrependa e deixe
uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor, o vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembléia solene. Reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o portico e o altar. E digam: ó Senhor, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vosso vexame, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O que Joel está fazendo, o que Joel está conclamando aqui, é que toda a nação, é que toda Israel se arrependesse, que toda e qualquer posição, daquele que casou, das crianças, de todos eles deveriam se colocar diante de Deus, para colocar a sua vida, para colocar os seus erros, para colocar a sua vida de um modo geral diante do Senhor. Sabe, queridos, nos dias de hoje nós vivemos um grande problema, e um problema muito sério. Nós brincamos com o pecado, nós brincamos com o erro, nós brincamos com aquilo que Deus abomina, porque achamos que de alguma forma nós temos controle disso. Nós achamos que de alguma maneira nós conseguimos controlar, e na hora que a gente quiser a gente deixa o erro, e está tudo certo, e agora a gente vai corrigir a nossa vida. Não, eu deixo o erro e agora todo pecado ele nos deixa marcas, e marcas que muitas vezes elas são para sempre na nossa vida. Quando Joel, ele conclama uma nação a se arrepender, ele estava chamando uma nação a olhar, a fazer uma análise, para fazer uma análise profunda da sua vida, para ver aquilo que está de errado, para que haja um conserto, para que eles possam se arrepender dos seus erros, para que eles possam se colocar diante de Deus de uma maneira diferente. E é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Enquanto nós não compreendermos que toda vez que nós, englobando a todos, nós vivemos de uma maneira que nos agrada, uma maneira que nós achamos que está correto, nós estamos andando sobre a nossa primícia, os nossos pensamentos, as nossas vontades, nós estamos criando regras e caminhos para nós mesmos. Só que o Senhor, Ele tem um caminho próprio, e como eu dizia de manhã, quando nós somos inseridos no reino de Deus, nós não somos inseridos no reino de Deus para vivermos o nosso reino, para vivermos o nosso castelo, para vivermos a nossa proteção, para vivermos do nosso jeito, da nossa maneira. Quando vivemos no reino de Deus, a maneira é a de Deus, a forma é de Deus, no lugar de Deus, da maneira que Ele deseja para a nossa vida. O homem tem que passar a compreender a sua finitude e entender que Deus é soberano em todas as outras coisas, e que Deus começa, e Deus está agora regendo a sua vida. E essa relação pessoal entre o homem e Deus é o que o profeta diz: convertei-vos a mim. Quando nós falamos de converter, nós estamos falando de mudar de caminho. A conversão verdadeira, ela não coloca um terno, uma gravata e dá um tapinha no bumbum dele e manda para a igreja. A conversão verdadeira não faz com que o cara entre dentro da igreja, simplesmente se mascare de igreja e viva como igreja. A conversão verdadeira, genuína, ela muda o íntimo do homem, ela muda o interior do homem, ela muda a mente do homem. É como se o homem quisesse andar para a direita, mas o Senhor o manda para andar à esquerda, e há esse conflito, mas Ele faz, e quem rege a vida dele, por ele estar inserido no reino de Deus, é o próprio Deus, não é ele. As suas vontades são colocadas em segundo plano, os seus desejos, seus sonhos são colocados à mercê da vontade de Deus. Ou seja, Senhor, aqui estão os meus sonhos, as minhas vontades, que o Senhor cumpra aquilo que é desejo do Senhor para a minha vida.
Converter-se a Deus é entender que os caminhos do Senhor são um caminho único, um caminho de santidade, um caminho de pureza, um caminho de vida diferente. Não aquilo que nós criamos na nossa cachola e achamos que isso é reino de Deus. Reino de Deus é eu olhar às 5h30, poxa, é hora de tomar banho, pego, me apronto para a igreja e tal, isso, aquilo. O reino de Deus estende-se do domingo, à segunda-feira, à terça-feira, a nós termos a nossa mente convertida em tudo que nós vamos fazer. Em todas as posições. Dentro de uma empresa, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, principalmente nas nossas decisões. Mas isso talvez seja discurso pesado demais para os nossos dias de hoje. Talvez esse discurso hoje seja, não é bem assim. Afinal de contas, Deus quer nos ver felizes. É isso que Deus nos quer. Deus quer ver todos os filhos dele muito sorridentes e felizes, vivendo a sua vida, seguindo o seu coração. Esses dias eu vinha de viagem com a minha família. Fomos para São Paulo resolver algumas coisas e nós estávamos falando no carro entre nós a respeito de seguir o coração. Como seguir o coração é a coisa mais maravilhosa da nossa vida. Seguir o coração dá prazer. Seguir o coração nos dá a alegria de levantar outro dia pela manhã e falar, eu tenho tanta coisa boa para fazer. Seguir o coração é fácil. O difícil é colocar o coração cativo a Deus e falar, Deus, o Senhor pega de todos esses desígnios e faça aquilo que for a tua vontade. Porque seguir o coração é seguir a nossa própria vontade. E a nossa própria vontade, ela muda tão rápido quanto nós mudamos de roupa. Hoje a minha vontade é uma. Amanhã, bastou mudar o dia, raiar o dia e tudo mudou. Na realidade, nós só crescemos, irmãos. Mas a nossa mentalidade daquilo e da forma grandiosa e maravilhosa a qual Deus nos fez, não mudou em nada. Sabe por quê? Porque quando criança nós queríamos de todos os jeitos e brigávamos e queríamos de todas as formas, como eu falando, aquele carrinho e aquele era, e eu batia o pé, e eu esperava, pai está enrolando, você está demorando, isso e aquilo, e eu quero, pai me dá, não, mas espera o seu aniversário, não tenho dinheiro agora, não, eu quero, pai, e passa uma semana e de novo, até chegar o momento que o meu pai dava e falava isso, aquilo, é o dia mais, eu declarava isso, é o dia mais feliz da minha vida, eu estou com aquilo que eu quero. Não passou algumas horas, o brinquedo estava do lado, talvez alguns um pouco mais perseverantes do que eu. Passou algumas semanas, o brinquedo de lado, deixado de lado e desprezado. Sabe por quê? Porque o meu coração queria outra coisa agora. Quando o cristão não compreende que converter-se a Deus é ter a mente de Cristo e andar sobre a vontade de Cristo, nós andamos desse prisma, nessa vontade, andamos e vivemos dessa forma. Hoje nós queremos intensamente, apaixonadamente algo, mas que muda tão fácil. Amanhã nós queremos outra. E o nosso coração começa a ser insaciável. E o nosso coração começa a cada dia a querer mais. E a soberba nos nossos olhos começa a nos tomar. A arrogância começa ao ponto de falar, eu vou fazer o que for para eu ter isso. E de repente começa no meu coração um ardiz de que isso é alvo da minha vida. Enquanto eu não ter, eu não descanso. E de repente não sobrou mais nada. Absolutamente mais nada em nós para Deus. Mas no final, nós estamos dentro da igreja dizendo, Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Mas dizemos com a boca algo que não é verdadeiro no nosso coração. Que não é verdadeiro. E Joel, entendendo isso, disse àquele povo. Essa palavra de Joel hoje serve a nós, ao ponto de nos convertermos do nosso pensamento e naquilo que para nós, no relacionamento pessoal, é o caminho da restauração, que é aberto para voltarmos as costas sim para o pecado e virarmos e voltarmos para a face de Deus. Não é apenas um retorno à igreja, irmãos, mas é uma volta de uma relação pessoal com Deus. O que Deus tem buscado é um relacionamento pessoal, e isso não vai ser substituído por nada. Eu acredito na brevidade da vinda de Cristo.
do Senhor vir buscar a tua igreja. E eu falei isso pela manhã novamente. O Senhor não vem na porta da PIB, na porta de fulana, de Beltrana, de outras igrejas e fala: eu vim pegar o pacote fechado e levar para o céu. O Senhor veio para buscar igreja. E a igreja não é pacote fechado. A igreja somos eu e você. Somos nós de mente e coração transformado. Somos nós que obedecemos, que temos a chancela do sangue de Cristo sobre a nossa vida. É sobre essas pessoas, é essas pessoas que Ele vai levar. Não é a porta, como se eu pegasse um saco com tudo que está dentro, ajuntasse o saco, colocasse na costa, estou levando para a glória, comprei o pacote fechado. Deus, Ele tem olhado para o nosso interior, Deus tem olhado para o nosso coração, para a nossa singeleza de vida, da nossa maneira que temos vivido. E isso não é o homem que nos traz simplesmente a reflexão da nossa vida, se estamos vivendo de uma maneira correta ou não. Sabe por quê? Porque nós não precisamos muitas vezes de um homem com a sua ladainha, trazendo uma palavra atrás da outra. É o próprio Espírito Santo de Deus que tem ministrado aos nossos corações, que tem falado se fazemos parte ou não. E hoje eu e você sabemos se fazemos parte desse reino ou não. Nós sabemos. E Joel estava preocupado, Joel estava anunciando a necessidade do arrepender-se. E como eu digo, não é apenas um retorno à igreja. Os fariseus amavam a religião mais do que a Deus. Eles estavam mais apegados aos costumes religiosos do que qualquer outra coisa. E principalmente do que a comunhão com Deus. O seu amor, a sua gana era cumprir aquilo que a tradição lhe mandava. Hoje nós buscamos as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Hoje nós nos achegamos a Deus e corremos atrás das bênçãos e não do abençoador. Nós corremos atrás daquele que pode fazer algo por nós. Por um único motivo, porque o nosso alvo, muitas das vezes, não é Deus. Nosso alvo é nós mesmos e nos satisfazermos. É arrumar uma forma de nos satisfazermos e nos sentirmos satisfeitos. A nossa alma egoísta clama por isso. Eu preciso na segunda-feira me sentir que eu fui na igreja e busquei a Deus e eu estou em paz. Sabe como aquela conta que você não consegue pagar muitas vezes, ela fica lá na sua cabeça, depois que você paga, você fala: ufa, paguei, graças a Deus. E que bom que ainda tem esse sentimento, né, que tem que pagar as contas. Mas muitas vezes o sentimento que nós temos de ir buscar ao Senhor é esse: fiz a minha parte. Eu disse há um tempo atrás que eu cresci num meio cristão, onde a minha avózinha, não a que vem aqui, uma outra avó, sempre foi muito religiosa, muito certinha com as coisas, correta na casa. A casa dela mostrava que ela era cristã em todas as coisas, todos os detalhes. Porque um cristão é completo em todas as coisas. Tudo reflete. Ele é uma pessoa que cuida bem das suas coisas, ordeira, tudo é uma cadeia de coisas. E eu recordo que minha avó era a primeira. 6 horas da manhã, no domingo, acordava, pulava. 7 horas da manhã ela estava no culto. Pegava o culto das 7, voltava, fazia janta. 3 horas da tarde ela corria, porque ela ajudava lá a limpar a igreja para o culto das 6 da tarde. E ficava lá, isso aqui. Ele chegava no final do culto, na hora que chegava em casa. Na época nós morávamos com a minha avó sentava no sofá e falava: graças a Deus, eu já fiz a minha parte nessa semana. E eu cresci ouvindo isso. Uma mulher dedicada ao Senhor, dedicada ao Evangelho. Mas ela tinha a certeza no seu coração que ela fez a parte dela. E o que eu quero deixar para você, e que depois com o tempo, graças a Deus a minha avó entendeu, é que por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir fazer a sua parte. Por mais que você se coloque de todas as formas para servir a Deus, você nunca vai fazer a sua parte.
Nós sempre vamos ser devedores do amor de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, que nos coloque à altura de nós chegarmos. Deus, nós estamos quites com o Senhor. Deus, eu fiz a minha parte. Deus está pronto, Senhor, eu já fiz. Porque o dia que esse sentimento tomar o nosso coração, é momento de nós entendermos a palavra de Joel e nos convertermos. Porque esse é um sentimento que devemos carregar dentro do nosso coração. Que a nossa vida despejada diante de Deus deve ser regada todos os dias. Todos os dias. De uma maneira que nós entendermos que essa conversão que Joel estava falando deve ser diária na nossa vida. O nosso olhar, as nossas palavras, as nossas posições, todas as coisas precisam ser mudadas. Conhecemos muito acerca de Deus e muito pouco acerca desse relacionamento com Deus. Nós achamos bonitas canções, pessoas cantando sobre Deus, nós ficamos lá babando, ai que lindo. Mas o nosso relacionamento é muito pequeno. E quando admiramos, passamos a olhar e a ver isso, aquilo, é uma maneira de substituirmos, de dizermos, Deus, eu estou tentando o relacionamento com o Senhor. Eu olho, eu admiro, eu vejo, mas eu estou tentando. Infelizmente, e muitas vezes nós somos apenas ativistas, mas não nos assentamos aos pés do Senhor. Nós não nos rendemos ao Senhor. Talvez o que eu fale aqui hoje, talvez você concorde comigo ou não concorde. Mas alguns de nós hoje, se víssemos Jesus em pessoa aqui, nós não saberíamos nem o que fazer com a presença dele. Alguns certamente se jogaria aos pés do Senhor. Confessaria os seus pecados por tal grande glória e presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte. Mas alguns enfrentariam essa afronta de estar diante de Jesus sem saber o que fazer. Porque conheceu o Jesus histórico, o Jesus que morreu na cruz do Calvário e só. Mas não conheceu o Jesus que vivo está, que está à destra do Deus Pai, intercedendo por nós, olhando por nós, falando, não, Senhor, ajuda ele na fraqueza dele. Olhe, ele tem se humilhado na tua presença, ele tem buscado o Senhor. É esse Jesus que nós temos hoje, a interceder por nós, a olhar por nós, que faz com que Deus, como diz a tua palavra, não encolha as suas mãos, mas esteja as suas mãos estendidas para nos abençoar. Esse Jesus que, se estivesse diante de nós, nós não saberíamos fazer, porque nós não o conhecemos pessoalmente. Quem chega batendo na costa e abraçando alguém que não conhece? Pelo contrário. Quando você não conhece, você, tudo bem? Se nem alguém nem lhe apresentar, talvez até isso você passe batido pela frente dele e nem o olhe. Mas quando você o conhece, quando nós conhecemos, estamos entre irmãos, um chega abraçando o outro, tem palavras de carinho um pelo outro. Procura ser verdadeiro naquele relacionamento que conhecemos. E ele diz que o arrependimento deveria ter choro. Enquanto nós não sabemos a real condição da nossa vida, nós não conseguimos chorar. Mas em algum dado momento da nossa vida nós choramos, sabe como? De uma besteira enorme que fizemos e que a coisa está para estourar. Em algum momento da nossa vida a gente clamou a Deus como nunca, por uma burrada que nós fizemos, e agora a gente chega diante de Deus, Deus tem misericórdia de mim, e se derrama na presença dele, chora, pedindo perdão, pedindo que não venha colher aquilo que plantou. E clama e chora, ai Deus, eu vou mudar, Senhor, eu vou mudar, só me livre dessa. Nesse momento tem buscado um relacionamento pessoal. Mas o Senhor não quer, não é desejo do Senhor esse relacionamento nesse momento de profunda dor. Mas é só nós olharmos para a nossa condição, e a gente já vai ver que os nossos caminhos têm sido caminhos que o Senhor precisa que nós venhamos a olhar para Ele. O grande problema de tudo é que falta nos
os nossos olhos estarem fitos no Senhor. A segunda coisa é que é uma volta à sinceridade para com Deus. O profeta Joel prossegue dizendo: de todo o vosso coração. Enquanto nós não nos chegarmos diante de Deus com inteireza de coração, nos desmancharmos diante de Deus e falarmos: Deus, está aqui o meu coração, eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso ser uma nova pessoa. Eu preciso ter uma nova experiência com o Senhor. Há muitos crentes que fazem lindas promessas para Deus. Depois de um retiro. Nossa, irmãos, estou no ministério há 16 anos. Quantos retiros, quantas conferências, quantos seminários eu fui pregar, que no final as pessoas se desmanchavam, se debulhavam. Não, porque eu vou servir as nações, porque eu vou fazer isso, porque agora eu vou ter um compromisso com Deus. Durou a conferência só. Nunca saíram dos seus lugares. Fazemos muitas vezes promessas de tolo, que não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos colocar em diante. Os votos de amor a Deus, aquilo que fazemos de viver para o Senhor, votos assumidos no altar diante de Deus com lágrimas, são esquecidos de uma maneira tão... Alguém me feriu e eu não quero mais. Esqueceram das promessas. O nosso cristianismo tem sido, infelizmente, muito raso. Por fora. Esses dias eu entrei aqui e tive... Os irmãos lembram do jeito que estavam essas paredes? Toda cheia de... Por causa da chuva, de bolor, mofo. Fazem 3 dias que nós estamos aqui. Das 8h30, 9 da manhã até as 11 da noite. Pintando, mexendo para deixar... Por isso que talvez você esteja sentindo um pouco de cheiro de tinta. Mas cheio de bolor, isso, aquilo. E a gente olhava para o lado de fora... Algumas coisinhas para ser feito, mas do lado de fora bonitinho, mas na hora que eu entrava ali, aquele cheiro ruim, aquele cheiro de bolor, aquela aparência me incomodava, me trava. E de repente, num dos dias que eu vim aqui, que os meninos saíram, foi o único dia que eles saíram mais cedo, saíram 9h30 da noite, e foram embora, e eu fiquei aqui, fechei a porta, e tive um tempo de oração, e eu orando a Deus, e o Senhor começou a falar ao meu coração, falou: ó, a única coisa que nunca pode acontecer na sua vida é isso. E eu tentando entender, o que é isso, Senhor? É por fora estar tão bonito e agradável aos olhos de muitas pessoas, mas por dentro, embolorado, fedido, destruído, rejeitado. Muitas vezes nós zelamos tanto pelo lado de fora, e esquecemos dos bolores da nossa vida. Esquecemos daquilo que fede dentro de nós, daquilo que nos afasta de Deus. Calma aí, pastor. Opa, eu não sou tão pecador assim não, hein? Você está falando com outra pessoa. Essa é a minha condição e a tua condição. Condição de homens caídos, que homens que não são guiados por Deus começam sim a embolorar, começam a cheirar mal. Aquilo que sai da sua boca não glorifica mais a Deus, mas destrói a outros homens. E o que Deus tem procurado quando o Senhor fala: converta-se a mim, é para poder tirar esse limbo, tirar esse cheiro fétrido, cheiro de morte, cheiro de doença, para nos trazer vida, para trazer de nós e brotar dentro de nós um rio de água viva que brota para a eternidade. Sabe por quê? Porque nós somos seres eternos. Vamos viver eternamente, com Deus ou sem Deus. Disso você pode ter certeza. Com Deus viveremos eternamente ou sem Ele. Por isso somos seres eternos. Por isso, a palavra do Senhor é o converter-se. Por isso essa palavra não está fora de moda. Por isso essa palavra não deve ser acatada por nós como palavra dolorida. Mas deve ser acatada como aviso da parte de Deus. Um aviso de alguém que ama. O aviso de um pai que fala: filho, não ande por esse caminho que você vai se dar mal. Por um pai que segura, se necessário, o filho para o filho não fazer besteira. Os nossos votos são assumidos diante de Deus.
enquanto estamos sentados, mas ao levantarmos esquecemos do compromisso. Pedimos que Jesus brilhe em nossas vidas, de alguma forma, para tentar apagar aquilo que está dentro do nosso coração, que é a escuridão. Mas o que nós precisamos entender, o que nós precisamos buscar é que esse relacionamento seja um relacionamento de sinceridade com Deus. E para encerrar, a terceira e última, o que o Senhor espera de nós é diligência, é uma volta à diligência para Deus. Ou seja, Joel detalha em sua palavra, isso é com jejuns. Ou seja, nós esquecemos essa prática. A igreja hoje está tão ocupada com os congressos e conferências e cantores que aparecem de tudo que é lado, que nós esquecemos do fechar a porta, do orar em secreto, do jejuar, do nos colocarmos a Deus, nos santificarmos, do tirarmos um dia da semana para orarmos, para lermos a palavra, para nos buscarmos em abençoar pessoas. Você já reparou, irmãos? A sua semana passa tão rápida, mas é num estralo, que na hora que você vai ver é final de semana, uns festejando e outros perguntando para Deus, por que tão rápido, Deus? Mas nós não temos tempo mais para ajudar ninguém. Não temos tempo para levantar uma palha para abençoar um irmão. Nós esquecemos disso, isso fugiu. Nós esquecemos de que Deus nos levantou como igreja e boca dele lá fora para ser instrumento de bênção na vida das pessoas. A gente esqueceu e está preocupado demais com o nosso reino e vendo pessoas sofrendo ao nosso lado e nós não fazemos nada. E o Senhor nos chama a essa diligência de olhar, de buscar, de voltar à devoção. Qual foi a última vez que você jejuou a Deus? Não, pastor, eu não posso, sabe? Uma recomendação médica, eu não posso, tenho que comer em 3 em 3 horas. Ah, você quer me emagrecer? Nós não conseguimos mais. A gente consegue, igual tem um pregador aí que ele diz, né? Muito interessante a forma que ele pensa. Ele falou o seguinte: nós somos o ser humano, o cristão, o homem, não vamos usar o cristão, vamos usar o homem, tá? Vamos usar o homem só, por favor, esquece a ideia cristã. O homem, de um modo geral, é um semibicho, ou seja, ele vive por instinto. Comer lhe dá prazer. Jejuar, poesia, leitura, edificação, santificação não dá prazer. Então isso é descartado. O bicho, ele vive daquilo que ele sente o cheiro, ele pega, ele destrói, ele come. O negócio que dá prazer para ele é sentar numa mesona farta. Oração? Por que orar? Deus conhece meu coração. Não é isso que a Bíblia diz? Antes da palavra vir na minha boca, Deus conhece o meu coração. E nós deixamos de orar. Nós nos dedicamos a muitas outras coisas. E não fazemos aquilo que nós não temos. Muitas vezes, e isso é uma coisa que eu tenho já alguns anos, retomado com muita diligência, vacilo uma vez, erro outra, falho numa, acerto em poucas. Voltar a essa prática de família, vem aqui, vamos juntos. Nós precisamos. Mas tudo isso pode parecer cristão demais para os dias de hoje. E queridos, quando nós nos colocamos nessa posição de um jejum, por exemplo, o jejum é um instrumento de mudança para a nossa vida. De alguma forma nós vemos como somos. Devemos jejuar para nos humilhar diante de Deus, para nos colocar falando: Senhor, olha, eu podia estar aí comendo, podia estar fazendo, mas eu estou aqui, eu quero ouvir a Tua voz. Eu estou me abstendo de alimento, eu estou estudando a Tua palavra, eu estou me dedicando à oração, eu quero a direção do Senhor para a minha vida, para a minha casa.
Sabe, queridos, os grandes erros nossos hoje, nos nossos dias, nós só colocamos as mãos sobre os pés e erramos com pessoas que a gente mais ama nessa vida. É porque nós deixamos da nossa vida, da nossa devoção, da nossa vida espiritual. O povo de Deus sempre jejuou. Sempre jejuou. E quando nós vemos isso, esse posicionamento de jejum é uma maneira pelo qual Deus também trabalha e fala aos nossos corações. Você lembra da história de Jonas, quando Deus falou que ia destruir Nínive, e daí toda a nação se humilhou, jejuou, se colocou diante de Deus, porque eles queriam ouvir a voz de Deus. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E por fim, é uma volta sincera para Deus. Deve ser da nossa parte. Como Joel capítulo 2, verso 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não volte para Deus somente por aquilo que a gente acredita, que é voltar para a igreja só. Não adianta fingir, porque diante de Deus, Deus conhece o nosso coração. Ele não se impressiona com os nossos gestos, com as nossas palavras bonitas e nem com as nossas orações, porque Deus conhece o nosso interior e conhece o nosso coração. Ele vê o nosso coração, a singeleza do nosso coração. Para Deus não é suficiente apenas entrar e estar na igreja, e num culto muito animado. É preciso ter um coração rasgado, um coração quebrado, um coração arrependido e um coração transformado. Isso para Deus tem peso. E nós, o chamado para nós hoje, o chamado para nós como igreja, é buscarmos não somente aquilo que Deus pode nos oferecer, é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que mais me chama a atenção é que esse tipo de discurso é o mesmo discurso de Noé. É o discurso de acerte, de corrija-se. É discurso de motivo de zombaria. Porque afinal de contas hoje não é o movimento, hoje é tempo de avivamento. Um avivamento que nos mata e nos deixa cegos. Um avivamento que não gera arrependimento, um avivamento que não gera tempo de oração, um avivamento que não nos coloca diante de Deus, nos faz cantar bastante, pular bastante, mas não nos coloca de joelho diante de Deus, falando: Senhor, está aqui o meu coração, olha para ele, vê se dá para fazer alguma coisa com esse coração aqui, ó. Nem eu estou aguentando esse coração mais. Você já fez essa oração? Eu já fiz essa oração, irmãos. Eu já cheguei diante de Deus algumas vezes e falei: Senhor, não aguento mais esse coração. Se o Senhor não intervir nesse coração, se não houver uma intervenção divina nele, ele vai se perder. E isso não é encher a boca para vocês e dizer: o pastor não é um homem de fé. O que você acha que é um homem de fé? Usar a roupa do Chapolin Colorado e coisa na mão e falar: não, esse é dizer aos montes: faça isso, faça aquilo? Ou é chegar e colocar diante de Deus aquilo que somos? Até porque nós não conseguimos esconder para Deus aquilo que somos. Até porque na nossa oração que nós vamos fazer daqui a pouco, nós podemos fazer uma oração e colocar e expressar diante de Deus algo que Deus fale: não é bem isso, eu conheço você, eu sei quem você é, essa oração não é bem assim, você não está tão bem assim, você precisa corrigir isso. Vamos ser sinceros nessa oração? Isso é desonesto com nós. Isso é desonesto com Deus, quando oramos a Deus, como se nós acreditássemos que podemos esconder de Deus aquilo que de fato estamos vivendo.
Deus conhece, e o que Deus busca é a sinceridade do nosso coração, de dizer: Deus, eu estou cansado, e se eu andar dessa forma, vai chegar um momento em que eu não vou suportar mais ouvir a tua voz, eu não vou conseguir mais, ou eu vou estar dentro da igreja, ouvindo a mensagem tão frio, que eu vou continuar nessa vida, e nesse marasmo, fazendo as mesmas coisas, sem mudança de vida, e eu sei que o Senhor não quer isso, porque a conversão é mudança de caminho. A conversão, uma tradução fantástica no espanhol, é cambiar-se, é o câmbio, é quando você reduz para virar, para tomar um outro rumo. Você não muda de rumo com a mesma marcha, você precisa diminuir, você precisa ir lá, quando não é o automático, né? Você precisa mexer, cambiar, então você precisa, essa é a forma. Você precisa mudar de destino, parar um pouco para criar força para uma nova vida. E o que Joel pregou é atual para os nossos dias. O arrepender-se é olhar, é sair daqui hoje olhando para nós e falando: Senhor, até quando eu vou viver a minha vida dessa forma? E muitas vezes fazendo isso e fazendo aquilo, tentando esconder do Senhor. O Renan fez uma oração no início, que é a pura realidade. Nós estamos nus diante de Deus. Deus olha para nós e contempla todas as coisas. Deus sabe aquilo que nós estamos pensando e vamos sair daqui pensando. Deus sabe o desejo de mudança e aquilo que nós não queremos mudar. Deus sabe aquilo que precisa ser mudado e aquilo que a gente vai fazer uma manobra para não ter que mudar. Mas essa mesma manobra, que fique clara dentro do nosso coração, que, como diz a palavra do Senhor, um dia, como eu disse hoje, se o Jesus estivesse aqui, se revelando à sua igreja para nos levar, alguns pulariam, estariam aos seus pés, outros não o conheceriam, mas um dia todo joelho vai se dobrar diante dele, um dia todo homem estará face a face diante de Deus, e essa é uma verdade que ela nos deve fazer tremer e temer. Vinda de Cristo é real. Jesus está à porta, irmãos. Não sei quanto tempo, não sei como, mas a questão é que Jesus vai voltar. E Ele ainda vai buscar o pacote. Ele vai buscar a igreja.